Rosário Central 0, Corinthians e Estudiantes nas quartas de final. Agora, vem aí o apito final com Thiago Lopes de Faria. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Douglas Clayton. Começa o apito final, termina o jogo. 1 para o Corinthians, 0 para a equipe do Rosário Central. Muito bem, final de jogo. Se alguém passar, pode chamar, se tiver entrevistas. A gente sabe que na Libertadores, a gente sabe que tanto na Libertadores como na Sul-Americana, então tem algumas regras da Conmebol a serem cumpridas, mas se tiver possibilidade, a gente ouve os jogadores. Caso contrário, amanhã no giro, alguém fala. Thiago Lopes de Faria, boa noite, seja bem-vindo ao apito final. 1-0 Corinthians, mesmo com homem a menos, se classifica. Placar justo. Thiago, boa noite. Tudo bem, Douglas? Boa noite para você, para o Guga, para o Juliano, para os ouvintes da Rádio Futebol na Canela, Princesa do Oeste, RWR, Rapadevê, Cadevi, todos os nossos parceiros. Justa, vitória justa. Corinthians teve duas chances do jogo todo. Uma, o Ledesma fez uma grande defesa. A outra, a bola foi no alvo. O Rosário Central teve uma única chance clara. E foi a bola do jogo. O jogo 0-0, o Rosário já com o homem a mais. E o Copete bateu pateticamente por cima do gol. Muito decepcionante a questão criativa do Rosário Central. Os trabalhos do Jorge Almiron, que já levou 2 times à finais de Libertadores, todos têm um problema em comum, a criação. No Lanús foi assim, no Boca foi assim, o Lanús que perdeu do Grêmio, o Boca que perdeu do Fluminense. Há um problema crônico com a criação. Inesperado pôr o Fernandes no banco e não entrar. Di Maria sumiu, ninguém ajudou o Di Maria. Quando o Corinthians ficou com homem a menos, e a gente cantou essa bola no intervalo, o Douglas, era a hora do Jorge Almiron mudar a cara do jogo. Ele não conseguiu mudar a cara do jogo, e a chance do Copete, é bom que se diga, tá? Foi no erro do Gabriel Paulista. O kick da bola enganou o Gabriel Paulista, e aí o Copete perdeu o gol cara a cara, ele, o Hugo Souza e o gol. O Corinthians foi bem defensivamente, mesmo com homem a menos, muito porque o time do Rosário Central é uma pobreza ofensivamente, viu, Douglas? Muito bem, só passando aqui os resultados de hoje, na Libertadores da América, a LDU venceu o Mirassol nos pênaltis 5-4, enfrenta o Palmeiras. Nós tivemos agora a vitória do Corinthians, 1-0 em cima do Rosário Central. Aqui o destaque para os brasileiros. Ontem, Flamengo 2, Cruzeiro 1. O Fluminense avançou também nos pênaltis, né? São Fábio de novo. O Fluminense também nas quartas de final da Libertadores da América. Na Copa Sul-Americana, Atlético e Bragantino empataram 2-2. Deu Galo. Santos, no jogo de ida, venceu o Macará por 2-1. No jogo da volta, 0-0. Atlético e Santos e Atlético se enfrentam nas quartas. Vasco e Olímpia. O Olímpia foi goleado pelo Vasco. 1 pro Olímpia, 4 pro Vasco. O Vasco também está nas quartas de final. O Botafogo vai se despedindo da competição, vencendo o Cienciano por 1-0, mas só nisso. E o Botafogo agora com um jogador a menos, né?
Ferrarese expulso. E na Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino 3, América 0, CRB, melhor, aí em São João del Rei, Atlético 0, CRB 2. A Princesa do Oeste transmitiu esse jogo. Muito bem. Juliano Cavalcante, saída dos jogadores, foi tranquila. E esse jogo, Juliano, gostou do que viu? Saída tranquila por aqui, jogadores do Timão ainda em campo, fazendo a festa com a torcida, a torcida presente em peso aqui no Itaquera, aqui na Neoquímica Arena. Por outro lado, os jogadores do Rosário Central ainda no gramado, triste, cabisbaixo, mas foi como o Thiago disse, né? A equipe teve a chance, a equipe comandada pelo técnico Jorge Almiron teve a oportunidade de fazer o jogo, mas pouco criou. Ele abriu mão de jogar, de fazer a equipe jogar, para tentar jogar por uma bola, e por uma bola não dá. O Corinthians foi soberano por uma bola, conseguiu ali com seu principal jogador, com seu camisa 10, chegar à finalização de Breno Bidon, e sai daqui com a classificação garantida, joga contra o Estudiantes de La Plata, já está classificado para as quartas de finais. Agora o Timão pensa, respira, porque durante a semana joga contra o Curitiba, e no Brasileirão a equipe precisa da vitória. Douglas Clayton. Muito bem. Gustavo Fernandes, seja bem-vindo ao apito final. 4 brasileiros estão nas quartas de final. Depois desse término, não terminou ainda, porque tem um jogo ainda para ser realizado na semana que vem, devido ao terremoto na Colômbia, mas 4 brasileiros nas quartas de final. O Guga, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e o Fluminense. Alguma surpresa? Era o que você imaginava, esperava? Ou você imaginava que o Mirassol fosse aprontar e pudéssemos ter o confronto brasileiro nas quartas? Eu acho que até se esperava que os 4 iam avançar, né? A única dúvida que eu tinha realmente era em Flamengo e Cruzeiro, que eu acreditava um pouquinho que o Cruzeiro ia passar do Flamengo, né? Mas que o Flamengo estava um pouco cambaleando na temporada, né? E não apresentando bom futebol. Mas acho que foi normal, né? Inclusive, eu acho que é bem óbvio que as semifinais da Libertadores não vai fugir muito de ser 100% brasileira. Eu acho que pela primeira vez desde o domínio brasileiro na Conmebol Libertadores, perdão, desde o começo do domínio brasileiro na Conmebol Libertadores, acho que vamos ter uma semifinal 100% brasileira, né? Acho que vai ser Flamengo e Corinthians, confronto das duas maiores torcidas do país, e do outro lado Fluminense e Palmeiras. É possível? É possível, é possível. Olha, o Corinthians, acho que contra Estudiantes não é um time que assusta muito e tal, né? Do outro lado, o Flamengo deve passar tranquilo, se segurar na altitude contra o Del Valle. Imagino que o Del Valle vai eliminar o Tolima, né? Não imagino qualquer coisa ao contrário. E o Flamengo aqui no Maracanã deve resolver a situação. E do outro lado, Palmeiras e Fluminense pegaram adversários tranquilos, né? Apesar do Palmeiras ter sofrido com a LDU na semifinal do ano passado, tomando 3 lá, mas resolvendo e fazendo 4 aqui, acho que o Palmeiras consegue resolver. O Fluminense pega um Platense nas quartas de final. Platense que sabe Deus como veio parar aqui na Libertadores, mas o Fluminense também tem chance de passar da Platense, talvez uma semifinal 100% brasileira na Libertadores. Muito bem. Thiago Lopes Faria, você também vê essa situação? Você consegue imaginar? Essa possibilidade existe. Dá para os 4 brasileiros passarem? É uma mera obrigação, né? Isso aí, o Gustavo falou o óbvio. Isso é o óbvio. Mas eu não tenho essa convicção, não. Corinthians, se jogar o que jogou contra o Rosário, pegando Estudiantes, que é um time melhor, pode ser eliminado. O Flamengo vai decidir fora de casa, na altitude. Que Flamengo que vai pegar o Del Valle, tudo indica que vai ser o Del Valle. O Palmeiras não convence ninguém.
Eu acho que o Fluminense é o que tem o melhor adversário aí dos 4. Se eu não estou enganado, o Palmeiras vai decidir fora também contra a LDU, na altitude, né? O Corinthians Palmeiras decide em casa. Isso. O Corinthians e o Fluminense vão decidir em casa. Flamengo e Palmeiras vão decidir fora, é isso, né? Tá correto, né? Então, eu não sei, não. Não, é ao contrário. É ao contrário, O o quê? Flamengo decide em casa, porque o Flamengo, com a saída do Rivadavia, é a melhor campanha da Libertadores Flamengo. do É do Flamengo. O Flamengo É do decide Flamengo? no Maracanã. O Flamengo Palmeiras decide- decide lá na LDU, lá em Quito. Lá em Quito. O segundo jogo. Não, mas eu acho que vocês estão equivocados. Na queda da melhor campanha, vai para quem eliminou. Esse Não. de melhor campanha. Mas Não. Mas o Flamengo é o segundo melhor colocado. É o segundo. Aí o Flamengo. Então, mas o Flamengo é o segundo melhor colocado. Se for Del Valle, a ida é na altitude, a volta é no Maracanã. Thiago, Se for só para Tolima, informar, a questão da melhor campanha, eu entendi o que você quis dizer, o Rivadavia saiu. Então, a melhor campanha geral, entre os times que estão, é a do Flamengo. Não é para quem eliminou. Segue a fase de grupos, o que foi definido lá na fase de grupos. Então, o Flamengo... É na Champions que tá desse jeito, desculpa. É na Isso, Champions que o Flamengo... melhor campanha, quando eliminado, fica pro outro. Perfeito. Isso. O Flamengo decide em casa, seja com quem for. Seja com o Tolima ou com o Del Valle. Então, e Perfeito. o Fluminense vai decidir fora. O Fluminense decide fora, o Corinthians decide em casa e o Flamengo vai decidir em casa. O Palmeiras define fora também. Passando o panorama dos brasileiros na Libertadores, Télio. Eu acho que os brasileiros têm obrigação de chegar. Simples assim. Mas eu não tenho convicção de ninguém. Talvez o Fluminense, porque tem um adversário mais acessível. E o Gustavo falou que não sabe como o Platense chegou na Libertadores. Ele foi campeão argentino. Do Apertura do ano passado. E ganhou do Corinthians na última rodada da fase de grupos. Senão teria ido para a Sul-Americana. No grupo com o Santa Fé ainda, né? Que vai enfrentar o River ainda. É isso. Muito bem. E na Copa Sul-Americana nós tivemos o Atlético, o Santos. Eu vou pedir para que vocês me ajudem. O Vasco e o São Paulo. Isso. 4 também? Isso, 4. 4. Não, já vai ter um confronto brasileiro agora nas quartas, né? Isso, obrigatoriamente tem um brasileiro na semifinal. Inclusive sobre Santos e Galo, a ida é na Vila Belmiro, a volta é na Arena MRV. Beleza. E há como brasileiros se cruzarem na semifinal também? Como que está a situação da Sula? Tem a situação seguinte. Podemos ter Vasco e São Paulo na semifinal. Se o São Paulo passar do Boca Juniors e o Vasco passar do vencedor de Santa Fé da Colômbia e River Plate, podemos ter esse confronto brasileiro na semifinal da Conmebol Sul-Americana. É viável, né? Eu acho que deve ser Vasco e River Plate, né? Imagino eu. Deve ser, não vejo o River Plate, apesar do River não estar jogando porcaria nenhuma, cair para o Santa Fé da Colômbia, mas o provável é que sejam River e Vasco nas quartas de final da Conmebol Sul-Americana. Eu acho que vai dar River e Boca a semifinal, que é o que todo mundo quer que aconteça, né? E provavelmente quem passar de River e Boca vai ser campeão, porque do outro lado tem Atlético, Santos, Torque e Cienciano. Amém Então, que não. Mas todo mundo quem? Não entendi de todo mundo, né? Não entendi. Ficou estressado, todo mundo que é super clássico. Todo mundo quem, Vossa Senhoria? Então, hoje, as duas melhores equipes são River e Boca. Dessas que sobraram na Libertadores. Sul-Americana. Desculpa, na Sul-Americana. Inclusive os dois com investimento de clubes brasileiros, né? Mas posso te falar, o TLF? Os dois não estão jogando nada. Concordo. Mas o São Paulo também não tá, o Santos também não tá, o Atlético também não tá. O Vasco tomou um baile do Santos, esse é o problema. Tem isso, mas assim, é que Boca e River, nome por nome, acho que são as
duas melhores equipes assim por nome, a 3 ao lado do São Paulo ali na Sul-Americana. Mas bola jogada, o Boca, claro, tá arrumando a casa com a Rua Barrena, né? Com o Rodolfo Rua Barrena, mas o pior é o River. Ganhou com o do Argentino Júnior, mas o trabalho do Eduardo Colde no River é péssimo. É horrível. O River fez um investimento grande, não apresenta futebol meia boca, perdeu uma final pro Belgrano, né? Que é o fantasma principal do River. Ou seja, por bola jogada, Boca e River estão mal das pernas, mas como você falou, os demais também estão. E pode dar sanção, né, Douglas? Só para avisar, pode dar sanção a final da Sul-Americana também. Não pode dar a final Boca e River. Boca e River obrigatoriamente se pegam na semifinal. Mas Santos e São Paulo pode se pegar numa final. Dona Ana estava torcendo para o Corinthians, pediu até para que eu avisasse o senhor, agora ela vai ficar... Ela não gostou dessa sua... Pode, mas se depender da torcida dela, não vai dar. Enfim. Já está aqui... Avisa a dona Ana que o goleiro do Santos é o Brazão, não é o Cleiton. E o goleiro do Cienciano e do Torque também não é o Cleiton. Aliás, só uma pitadinha histórica, o Douglas. Santos e Cienciano que se pegaram no ano que o Cienciano foi campeão da Copa Sul-Americana. É isso. Então vamos lá, aqui, ó. O Santos, primeiro jogo na Vila, o segundo na Arena. Isso. Vasco... Dia 9, Vila Belmiro. Dia 9 de setembro, Vila Belmiro. A semana de Libertadores e Sul-Americana é 9 e 16, tá? 8, 9 é 8. 8, 9 e 10. Isso, 8, 9 e 10. 15, 16, 17. Tem um da Sul aqui que eu já posso antecipar, viu? Boca de São Paulo vai ser 2 terças-feiras, 9h30 da noite. Ida na La Bombonera, volta no Morumbi, que a TV aberta ela vai transmitir. Jogo da TV, né? O jogo Você acha que é? Claramente é o melhor jogo, né? Não, mas eu também eu também li que eles têm o sonho de transmitir um confronto brasileiro. Eles vão... Mas ele é, meu caro Douglas, ele também, além de ser o melhor jogo, querendo ou não, Não, né? eu concordo com você. Dos clubes brasileiros, o São Paulo é o que tem a mais audiência, né? Dos que restaram na Sula. É o que tem mais audiência e também por ser o melhor jogo, Boca e São Paulo e tal. Acho que eles vão nesse jogo, então acho que, se for pelo óbvio, Boca e São Paulo, 2 terças-feiras, ainda dia 8, na La Bombonera, 9h30 da noite. A volta no Morumbi, dia 15, se eu não estiver errado, terça também, às 9h30, ou seja, deve ser o jogo da TV aberta nessa loucura aí, até porque, enfim, é o jogo mais difícil. Com todo o respeito do mundo, a Santos e Atlético não dá para comparar, né? O SBT não vai escolher Santos e Atlético, mas nem... Poderia a gente debater, se for Vasco e River, bom debate. Mas mesmo assim, com todo o respeito também a Vasco e River, o Boca é o maior time da América do Sul, cara. Historicamente falando, né? Não tem jeito. E o São Paulo, ainda historicamente falando, é o maior time brasileiro da América do Sul. Não discuto isso. O que eu tô acompanhando é que como é o último ano do SBT na Copa Sul-Americana, eles nesse ciclo eles não transmitiram ainda um confronto brasileiro. O jogo São Paulo e Boca já é o jogo escolhido. Caso o Santos não passasse pelo Macará, ou se o Atlético também não passasse, eu concordo com você que São Paulo e Boca é o melhor jogo para transmitir, em termos de TV. Mas eles têm essa vontade de transmitir um confronto brasileiro. De qualquer forma, as escolhas, a partir de manhã, como é bom, ou deve sentar... Semana Oi? que vem. Semana que vem, é verdade. Semana que vem, porque tem que esperar o River e Santa Fé passar, então deve sair tudo, se eu não me engano, o jogo da Libertadores é terça e o da Sul-Americana é quarta, então quinta-feira da semana que vem, daqui a uma semana, a gente deve ter as respostas exatas de onde passarão os horários, tudo certinho. Mas em termos de TV brasileira, você acha que elas já podem escolher, né? Acho que não há nenhum impedimento. Acho que ainda não, porque tem a definir o adversário do Flamengo, né? O adversário do Flamengo. Não, mas aí a tendência
é que seja escolhido o time de São Paulo. A Tá. tendência é que seja Estudiantes e Corinthians. A tendência. Isso, exatamente. Porque como teve o Flamengo nas oitavas, para atingir também o mercado publicitário de São Paulo, a tendência é que seja o jogo do Corinthians. Exatamente. Então, como tivemos se o jogo Mirassol tivesse avançado, a Globo não abre mão de confronto brasileiro, tá? Seria Mirassol e Palmeiras, sem dúvida. Mas a tendência é que seja Corinthians. Mas vamos aqui no jogo de hoje. A situação de momento. Vestiários fechados. Alguém passou. Gabriel Paulista agora, vamos ouvi-lo. Mas é algo que a nossa equipe sabe bem se portar quando tem um a menos. A gente mostrou contra o Palmeiras, estava com 2 a menos e conseguimos fazer um grande jogo defensivamente. E hoje não foi diferente. Lógico que o Raniel é um jogador que é determinante para nós ali na defesa, ajuda muito, mas a gente conseguiu com o Carrilho, com o Garro também, o Breno, ajudou muito a gente na parte defensiva e a gente conseguiu a classificação. Breno Bidon faz esse gol importantíssimo com uma belíssima assistência do Memphis, né? O Memphis retorna essa noite, é importante no jogo de hoje. Que você falasse um pouquinho desse retorno dele. Olha, a gente ficou bastante ansioso, né? Para ver se ia renovar ou não, porque é um jogador determinante para nós, é um jogador de um peso muito grande, mundialmente, né? Então, a gente sabia da importância dele. E hoje ele mostrou o jogador que é, mesmo sem ritmo de jogo. E tem um pequeno detalhe, que a falta era o Garro que ia bater, e eu falei para ele bater. Falei, Memphis, é você que tem que bater. Bate em direção ao gol, porque essas bolas é muito difícil pro goleiro. E foi o que aconteceu, ele bateu direto pro gol, e o Breno foi feliz de desviar e a gente conseguiu fazer o gol e a classificação, e agora é só comemorar. Aí, o passagem do Gabriel Paulista, zagueiro ex-Arsenal, meu caro Douglas. Muito bem. Se mais alguém passar, pode chamar. Gostou do que disse o Gabriel Paulista, ou Juliano, concorda com ele? Concordo com ele, concordo. A equipe, ele disse muito bem, jogou muito bem com 2 jogadores a menos contra o Palmeiras, que é uma equipe difícil. Aquela época ainda era uma equipe que tinha mais consistência de ataque, tinha mais dimensão para atacar, então foi mais difícil e a equipe se comportou bem. E hoje contra um Rosário Central que pouco produzia no meio de campo, pelas beiradas do campo, foi mais fácil ainda. Ofuscaram ali, o Corinthians conseguiu uma missão difícil hoje. Conseguiu apagar o Di Maria que vem sendo destaque na competição argentina, no campeonato argentino. Hoje não apareceu no jogo e tudo isso se deve aí a posicionamento, aos méritos que Fernando Diniz colocou na cabeça dos jogadores. Sobre o gol, eu também falo para mandar na área quando tá vindo ali, é o que a gente quer, vai na área, a bola tem que ficar perto ali da área. Parou. Como é que é? Thiago, qualquer jogador que tá jogando bola e o time tá perdendo, quer a bola dele dentro da área do Rapaz! É fácil falar isso. Você não falou isso, vai não, entrar cara. no gol? Você é o Memphis? Você é o Memphis do Baixadão, é isso? Não é ser o Memphis, Thiago. A bola tem que ficar perto da onde? Perto do gol. Ai, Pro goleiro, meu Deus do céu. pra ter a chance de entrar o gol. Falar que vai pra lá é fácil. Eu quero ver fazer o gol. Quem fez o gol foi Breno Bidon. Se a bola fosse direto no gol, não acredito que seria gol, porque o goleiro tava no meio do gol. Ela iria no meio do gol. Mérito total de Breno Bidon. Apenas Memphis Depay cruzou no primeiro pau e méritos do Breno Bidon. Ô Juliano, você tocou num ponto importante. O Di Maria tá no bolso do Matheus Bidu e ficou os 2 jogos no bolso do Matheus Bidu, né, Juliano? Sem dúvidas. Desde lá o Corinthians já mostrou que a parte defensiva do Corinthians estava bem. O Corinthians que depois que perdeu o Yuri Alberto e também o Memphis Depay, que não tinha no jogo de ida, o Corinthians estava com 75% do seu ataque comprometido. Yuri Alberto faz falta, ó. Se você for colocar hoje na escala de jogadores dos times brasileiros, que são os principais aí, Thiago, o Yuri Alberto é um dos principais atacantes. Querendo ou não querendo, os torcedores. É um dos principais atacantes. Yuri Alberto e deixar o Corinthians como ele deixou por lesão, atrapalha muito o planejamento de um time que tem elenco reduzido. Me parece que tem confusão na arquibancada do Rosário Central, Gustavo.
Tem Tem o início de Tem confusão, tem pau torando ali da polícia. A polícia militar tá brigando com os torcedores, né, com a barra brava do Central. O negócio tá começando a ficar feio ali. Torcedores do Rosário Central apanharem, os jogadores apanharem em campo e a torcida apanhando no estádio, né? Agora a polícia mandou dar uma afastada ali, os torcedores, né? Depredou, né, Guga e Juliano, torcida do Rosário depredou ali a Neoquímica Arena, prejuízo pro Corinthians, certamente. O Rosário vai ter que pagar, né? Exatamente, tá comendo, o pau tá torando, o pau lá em Itaquera, torcida do Rosário Central agora mais quietinha ali na dela, né, é o que aparenta, não tem nenhuma princípio grande ali de uma confusão. Agora estão esperando os torcedores do Corinthians, todos eles, saírem para eles terem a escolta, né? Porque eles vieram em ônibus. Aliás, a torcida do Rosário Central se concentrou no dia de hoje na sede da principal organizada do São Paulo. Eles ficaram ali no Morumbi, esperando, fazendo festas, confraternizando com a principal organizada do São Paulo. E aí pegaram um busão e foram até Itaquera, uns 30 quilômetros, 40 quilômetros do Morumbi até o estádio do Corinthians. É praticamente grande parte da cidade de São Paulo. Muito bem. Tempo fechou, portanto, lá para os lados da torcida do Rosário Central. Bom, agora o que vocês esperam? Thiago Lopes, agora Corinthians avançou, né? Tá mais tranquilo. Agora é só a partir do dia 8, 9 ou 10 para pensar na Libertadores. Agora vira a chavinha, Campeonato Brasileiro, né? Vou pedir, Juliano Cavalcante, os compromissos do Corinthians até o fim do mês. Até o fim do mês, o Corinthians joga como visitante contra o Curitiba, lá em Curitiba, agora no próximo domingo. E no próximo jogo do Campeonato Brasileiro é clássico, né? Santos e Corinthians, Corinthians e Santos. Me parece que esses são os dois últimos compromissos da equipe do Corinthians. Isso mesmo. Isso mesmo. Do mês. E depois... Rapidinho, informação. Fala. 2 torcedores do Rosário Central estão saindo algemados pela Polícia Militar de São Paulo. 2 ali estão sendo algemados após o final do jogo. Eles estão saindo pelo gramado de Itaquera, esses 2 torcedores da Barra Brava do Central, né? Acho que por enquanto só 2, não sei se foram mais. Isso aí foram só 2 que causaram a confusão, sendo algemados. A ver, não tô dizendo que teve, mas a ver se não teve também algum caso de racismo, tá? A ver se não teve algum caso de racismo envolvido no meio disso, né? Porque, enfim, jogos de argentinos contra brasileiros, sabemos bem que acontece o racismo. Normal. Mas infelizmente. Assim, não querendo deduzir que eles foram racistas, tá? Não querendo deduzir. Sim, entendi. Mas pode ter Douglas. Oi. Só para informar que o jogo do Corinthians de ida pela Copa Libertadores está marcado para o próximo dia 9/9 de setembro, 9 do mês que vem é a data do próximo jogo que está aparecendo aqui para mim. Ok. Só para informar sobre a situação em Itaquera, por que está saindo pelo gramado? Tem uma delegacia, tem um posto policial dentro de Itaquera. Para quem não conhece o estádio, fica na parte subterrânea ali no saguão de Itaquera, por onde entram os jogadores. Existe uma sala que é uma delegacia provisória, entre aspas, da Polícia Militar, como tem em todos os estádios no Brasil, né? Então, ele vai ser... Os 2 torcedores estão sendo detidos, só que para chegar nessa sala, via arquibancada, você tem que descer até o gramado ali, atrás do gol, que fica à direita do seu rádio, e é por ali onde fica o torcedor visitante. Então, a Polícia Militar conduziu esses 2 elementos ali para a salinha que tem em Itaquera. Muito bem, então, Thiago, Curitiba, depois o Santos, e antes da Libertadores, se eu não me engano, a Chapecoense. São os compromissos do Corinthians até o jogo contra o Estudiantes. E aí? O Douglas, a verdade é uma só. O Corinthians, ele tem que brigar
por vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Ele perdeu um confronto direto no domingo que ele não deveria ter perdido, principalmente porque jogou com os titulares contra o time reserva / misto do Cruzeiro. Então ele vai ter que buscar os pontos que ele perdeu em casa para o Cruzeiro, além de buscar os pontos que perdeu em casa para o Coritiba, porque o Corinthians perdeu do Coritiba Pro jogando... Inter também, né? Quem? Pro Internacional também, no Brasileiro. Também, Então, Coritiba, Santos e Chapecoense, para quem vai brigar por Libertadores, tem que fazer 9 pontos. Para buscar os pontos que fez e perdeu em casa pro Coritiba, vai receber o Santos. O Santos não ganha do Corinthians em Itaquera desde 2021, se eu não estou enganado. 22. Jogo que derrubou o Silvinho. Não, 21. O jogo que derrubou... 22. 22. Derrubou o Santos Silvinho. 22, é verdade. O Santos ganha Jogo- 2-1 do Marcos Campeonato Leonardo. Paulista. O Santos era o Carille. Isso, Campeonato Paulista, o jogo que derrubou o Silvinho, comecinho de 22. E a Chapecoense, que é a lanterna do campeonato. Então é fazer 9 pontos para pegar o Estudiantes tranquilo, porque entre os jogos com o Estudiantes, Douglas, vai ter o Flamengo no Maracanã. Então é bom que o Corinthians vai ter 2 semanas livres para trabalhar, Douglas. É bom que se diga, porque não está na Copa do Brasil, né? Então o Corinthians jogou domingo, jogou hoje, vai jogar domingo novamente. Vai trabalhar a semana toda que vem, descansando, aí joga com o Santos, descansa mais uma semana, e o Santos não sabemos que Santos vai ser, né? Porque vai ter o Atlético, né, pela frente. Isso. E, aliás, tem o jogo da Copa do E Brasil. o Palmeiras, né? Desculpa. Vai tem ter 3 os jogos do Palmeiras, verdade. Isso, vai ter o Mirassol, domingo, na Vila Belmiro, 6h30 da tarde. Depois tem um jogo de ida com o Palmeiras no Nubank Park, às 9h30, quarta-feira. Aí tem um clássico com o Corinthians, depois o jogo da volta contra o Palmeiras aqui na Vila Belmiro. E depois, se eu não me engano, é algum jogo contra algum da parte de baixo da tabela, se eu não estiver errado. Acho que é Internacional. Então, Douglas, o Corinthians tem que fazer 9 pontos. Se quiser brigar por Libertadores, que é o mínimo, tá? Porque nesse momento o Corinthians não é favorito a ganhar a Libertadores. Pode ser que ganhe, claro que pode. É mata-mata, né? Pode acontecer qualquer coisa. No mata-mata tudo é possível, mas para brigar por Libertadores você vai ter que ganhar do Coritiba fora e os 2 jogos em casa com o Santos e Chape. É porque é preciso lembrar que os clubes esquecem que o Campeonato Brasileiro, se você não pode ser campeão, você pode brigar por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Então, é preciso olhar com mais carinho para o Campeonato Nacional. Aí, se a gente for analisar, os 4 brasileiros, só o Palmeiras está na Copa do Brasil, né? Perfeito, só isso mesmo. E dos 4 brasileiros na Copa Sul-Americana, aí já tem o Atlético, quase o Vasco... todos menos o São Paulo, quase todos, menos o São Paulo. Menos o São Paulo, é verdade. Tirando o São Paulo, os outros 3 já estão na Copa do Brasil, envolvidos em mais de uma na Copa do Brasil. Vamos lá. Situação de momento nos vestiários, tudo fechado, né? Tudo fechado, Douglas. Tudo fechado. A gente traz a palavra do Fernando Diniz amanhã. Quando perde, demora a entrevista do Diniz. Quando ganha, provavelmente vai demorar mais ainda. Que é o protocolo da Comebol. É o protocolo da Comebol. A Comebol primeiro faz entrevista com o derrotado, com quem perdeu, aí depois faz entrevista com o vencedor da partida. Mas amanhã a gente traz no e Planeta uma das Bola coisas, também no Giro Esportivo. Legal. Se é uma das coisas que a gente pode elogiar na Comebol, é os protocolos, né, Guga? Ela cumpre os protocolos, tirando o protocolo de racismo, que esse ela só faz para o inglês ver, os protocolos de entrevista, isso aí ela cumpre direitinho. Então vamos escolher o pior jogador em campo. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Thiago Lopes de Faria, eu vou começar com o Guga. Guga, o pior em campo para você. Para mim, eu escolhi o Ranieri pela besteira que ele fez. Mas como ele praticamente eliminou
a equipe do Rosário Central, com aquele gol perdido, para mim o Copete, pior em campo, pelo gol que ele perdeu. Eu vou de Ranieri, tá? Eu vou, porque não se faz uma coisa, o que ele fez não se faz. Juliano Cavalcante. Concordo com você, Douglas. A falta é desnecessária, a falta propicia cartão direto vermelho, né? Ele que já tinha sido amarelado, entrou com os ânimos à flor da pele e pagou caro por isso. Deixou o Timão ali à sorte, à mercê da sorte. O Timão contou com a sorte para a classificação, então demérito aí do Ranieri, que deixou o gramado no segundo tempo, bem no comecinho. Muito bem. Gente, o que ele fez não se faz, é um absurdo. Foi desleal. Thiago Lopes Faria. O Copete foi o vilão da classificação, né? Mas o pior em campo foi o Ranieri, cara. E a gente cantou a pedra no intervalo. E, cara, é criminoso, Douglas. A imagem é muito forte. Se o Copete tá com a perna presa, teria quebrado a perna do Copete. Então, é o companheiro de profissão, cara. Eu não tô nem falando por comprometer o Corinthians, que comprometeu, tá? O Corinthians poderia ter melhorado, feito um jogo melhor no segundo tempo. Mas não dá, cara. É muita deslealdade, sabe, Douglas? Então eu vou com vocês aí também, menos o Guga também citou. O Copete é o vilão da eliminação, mas o vilão do jogo, o pior jogador em campo é o Ranieri, porque ele foi desleal. A deslealdade supera qualquer deficiência técnica de qualquer jogador, na minha opinião. Muito bem. E agora vamos escolher o melhor jogador em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Thiago Lopes Faria, para você, quem leva o troféu Marcelo da Silva de melhor jogador em campo? Eu sei que a torcida corintiana tá em êxtase com o passe do Depay, assistência, o gol do Bidon, mas, cara, o que o Bidu jogou é brincadeira. O Bidu deixou... Cara, você já imaginou marcar o Di Maria e virou gozação antes do confronto? Muita gente falava, você já imaginou o Bidu marcando o Di Maria? Pois ele marcou. O Di Maria não fez nada, nem lá, nem cá. Na minha modesta opinião, apesar da assistência do Memphis e do gol importantíssimo que classificou o Corinthians do Bidon, Matheus Bidu anulou o melhor jogador que atua hoje em questão de currículo, qualidade pelo que já fez um dia, da América do Sul, que é o Di Maria. Neymar não entra nessa discussão, não? O Di Maria? Com o Di Maria? Sim, mas... Neymar. É que hoje o Di Maria não jogou, tá? O Di Maria hoje está melhor do que o Neymar. Tem isso. O Di Maria foi melhor por mais tempo. Mas você está correto na sua ponderação. Guga, e para você? Para mim, o melhor em campo... Também vou no TLF, no que o TLF falou. Para mim, a partida Você vai aonde? Eu vou no não, você falou que ia no TLF. Eu vou no mesmo voto. A partida do Bidu foi muito boa. Foi uma partida de Almanac. Olha que cara retardado, velho. Pra quem tá no vídeo, viu o que ele fez. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Mas assim, inclusive sobre o Bidu uma coisa. É absurdo ele não ter tido pelo menos uma chance na seleção brasileira, viu? É um absurdo. Calma. Uma chance. Não, uma chance, porque ele já vem mostrando bom futebol faz um tempinho já. Aliás, desde o ano passado, o Bidu vem fazendo bons jogos e boas partidas, principalmente em jogos grandes. Então, e ele ter marcado ninguém mais, ninguém menos que o Di Maria, foi uma boa partida para ele. Então, para mim, Bidu, o melhor em campo hoje. Eu também vou votar no Matheus Bidu. Vai no TLF Juliano também. Cavalcante. Já ganhou o Bidu, né? Mas eu acredito que
apesar de não ter construído muito, não ter feito os passes principais, eu acho que Caio César foi o homem mais ofensivo, o que mais buscou o jogo, o motorzinho ali de ataque da equipe do Corinthians no jogo. Não fez o gol, não foi premiado com o gol, mas na minha opinião foi um dos melhores jogadores que eu vi jogando essa partida hoje. Muito bem. A arbitragem interferiu, gente? Sim. Para mim também. O Corinthians deveria ter tido o Mateuzinho pela repetição de faltas e pancada fora do lance, deveria ter tomado no mínimo um amarelo, no mínimo um. E para mim o Pedro Raul deveria ter sido expulso. Na minha opinião, respeito a opinião dos companheiros, quem acha que foi algo normal. Eu não consigo ver com normalidade você agredir ou tentar agredir, sabe, Douglas? E eu repudio sempre. Acho que o árbitro foi muito condescendente com a violência. Muito bem. Juliano Cavalcante, foi um prazer trabalhar contigo. Seu destaque final e até a próxima. O prazer foi meu, Douglas Cleiton, Gustavo, o Guga, também você, Thiago Lopes de Faria, e a todos os amigos ouvintes da rádio, uma boa noite. E o destaque fica para a vitória do Timão, né? Que em clima de Libertadores é assim mesmo, é na raça, é com força de vontade. Libertadores não se ganha jogando bonito, se ganha jogando. E o Corinthians jogou, ganhou, mereceu a vitória para os seus torcedores que fizeram presente aí hoje. O destaque então fica para o Timão, para essa vitória em clima de Libertadores. Libertadores é isso. Concorda, Thiago? Libertadores é isso, mas o Corinthians pode jogar e deve jogar um pouquinho mais. Abraço, Juliano. Não deu certo sua zica hoje. Muito bem, antes da gente despedir do restante do pessoal, hoje, pela manhã, a FIFA definiu algumas coisas com relação à Copa do Mundo Feminina do ano que vem. Começa dia 24 de junho, a abertura no Maracanã. A seleção brasileira joga nesse dia, depois dia 29 de junho em São Paulo, em Itaquera, e dia 4 de julho no Mané Garrincha, em Brasília. Sendo primeira colocada, dia 10 de julho no Castelão, em Fortaleza, dia 16 no Mineirão, pelas quartas, em Belo Horizonte, a semifinal, dia 20 em Itaquera e, chegando à final, claro, no Maracanã, dia 25. Passando em segundo, aí dia 11 de julho, no Mineirão, dia 17 de julho, no Castelão, dia 21 de julho, a semifinal no Maracanã, tendo a segunda colocada. Decisão do terceiro lugar vai acontecer em Itaquera, que vai ter 10 jogos, 9 jogos em Fortaleza e no Rio de Janeiro, 8 jogos no Mineirão, Brasília, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Arena Pernambuco em Recife, 7 jogos. Aí a Copa do Mundo já tendo algumas definições. O sorteio dos grupos acontece em dezembro. Gustavo Fernandes, foi um Douglas, prazer ter você na jornada esportiva. Douglas, rapidinho. O primeiro jogo do Brasil é onde? O primeiro jogo? No Maracanã. Ah, tá. Então, parabéns à CBF, né? Porque ela não conseguiu fazer isso com a seleção masculina, né? Parece ela corrigindo a história, né, Thiago? Corrigindo a história, porque é um absurdo o Brasil jogar uma Copa em casa e não jogar no Maracanã, né? A Argentina jogou mais no Maracanã do que o Brasil naquela Copa. Cara, a CBF é um lixo, velho. Mas finalmente eles fizeram algo. Desculpa atrapalhar você, Guga. Não, relaxa, tá de boa, tá de boa. Meu caro Douglas Cleiton, agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência, pela parceria do TLF, do Juliano e também de toda a turma que nos acompanhou no YouTube. Amanhã eu tô de volta em dose dupla, viu? Amanhã eu tô no Giro Esportivo, trazendo as informações dos times de São Paulo, mais especificamente o Santos que se classificou. E tô de volta à tarde. Às 4 da tarde estarei com esse cidadão morfético na volta da Premier League em Arsenal e Covent City, ele narrando nas reportagens. Então volto 1 hora no Giro Esportivo e volto às 4 em Arsenal e Covent City nas narrações. Retorno domingo com Coritiba e Corinthians, 7 da noite. O dono dessa rádio aparentemente gostou de me ver narrando o time dele e acha que eu sou um baita de um pé quente, né? 2 jogos que eu narrei do time dele, 2 vitórias, né? Você dá para um bom narrador.
tá? Lá Pode ficar ele, tranquilo. lá ele, lá ele, da minha parte. Tchau, Brasil. Retardado. Um abraço para você. Lembrando que a Copa do Mundo do ano que vem, transmissão da Princesa do Oeste nos aplicativos de áudio. Thiago Lopes de Faria, seu destaque final. Foi um prazer trabalhar com você em mais uma jornada esportiva. Esse povo aqui é todo quinta série, viu? O Guga passou no teste, o Rafael não passou, não. Olha, quero destacar o seguinte: pode dar Corinthians e Palmeiras, a final da Libertadores. Pode dar Flamengo e Fluminense. Pode dar Independiente Del Valle e LDU, clássico de Quito. E pode dar Platense e Estudiantes. Platense ali em Buenos Aires. É verdade. La Plata também é do lado. São as possibilidades. É claro que o mundo do futebol, assim como quer ver Boca e River na semifinal da Sula, quer ver Corinthians e Palmeiras numa final de Libertadores, o que seria a maior final de todos os tempos da galáxia da história do futebol, porque é o maior clássico do Brasil. Grande abraço aos meus morféticos favoritos. Amanhã estarei em dose tripla. Planeta Bola às 9 MS 10 Brasília, meio-dia MS 1 da tarde Brasília Giro. E aí, para tudo, né? Abertura da Premier League. Tem abertura da Premier League, viu, Douglas Cleide, seu morfético? Anota aí na agenda. 38 rodadas na Princesa do Oeste. Grande abraço. Eu vou anotar em braille. Pode deixar. Qual que é o maior clássico do Brasil? O maior clássico do Brasil é Corinthians e Palmeiras. A maior rivalidade do Brasil é Grenal. Controvérsias. Brincadeiras à parte. Um abraço, Thiago, amanhã. Gente, o Guga, ele tá trabalhando demais. Vai ter que passar no RH, né? Vai ter que ter um... Não, ainda mais que amanhã é sexta-feira, bicho. Quando acabar a transmissão de Arsenal e Convertido, que esse cidadão vai encher a cara, ainda mais que é sexta, meu amigo. Vou ficar igual cobra de laboratório, curtido no álcool. Não, ainda mais tá com quantos graus aí no Mato Grosso do Sul, só pra gente ter uma noção. Hoje tá 15, hoje tá 15 graus aqui. Ah, então beleza, então tá frio ainda. Se fosse calor aí, então, vixe Maria. O senhor, por favor, faça tudo com juízo e responsabilidade, como sempre o senhor fez, por isso que a nossa parceria ela não é sólida, ela é mais que sólida. É um prazer estar com você e com todos aqui na Futebol na Canela. Princesa do Oeste ganhou e ganhou muito com essa parceria, não só a Princesa do Oeste, acho que as outras parceiras também vão concordar comigo. Termina o apito final, Corinthians 1, Rosário Central 0. Você acompanhou mais uma noite de Copa aqui na Futebol na Canela e na Princesa do Oeste. A PADV, KDV, RWRMS, Futebol Interior, Edpira Esportiva e demais parceiras. Amanhã tem mais, tem Premier League. A abertura, só a abertura. É porque ele tá falando assim, gente, porque tinha escrito de letra normal. Não estava escrito em braille, agora está em braille, agora eu consigo enxergar. Ficamos por aqui, eu volto amanhã no Giro Esportivo com o boletim dos mineiros e sábado tem mais Campeonato Brasileiro, aí é Campeonato Brasileiro. Estaremos no Mineirão com Cruzeiro e Flamengo. Thiago Lopes de Faria está ansioso para pegar o tropeiro e colocar o zoiudo na boca. Boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima, torcedor. Canais Futebol na Canela, o caminho para Montevidéu passa por aqui.